Olá, professor José Carlos, dando continuidade à nossa palestra sobre dependência de álcool e drogas. Anteriormente, nós paramos no estado de síndrome de dependência. Hoje, nós vamos começar no estado de abstinência. A abstinência faz parte da síndrome de dependência, assim como tolerância e outros critérios. O estado de abstinência apresenta síndromes de agrupamento e gravidade variáveis, ocorrendo em abstinência absoluta ou relativa de uma substância após uso repetido e usualmente prolongado e ou uso de altas doses. O início e o curso são limitados no tempo e relacionados ao tipo de substância e à dose que vinha sendo utilizada imediatamente antes da abstinência. O estado de abstinência pode ser complicado por convulsões, principalmente a cocaína, viu? Aí o perigo, como nós vamos falar no tratamento, de um paciente ir para uma comunidade terapêutica sem estar usando remédios que previnam a abstinência e que previnam convulsões. Ainda no estado de abstinência, ele é um indicador de dependência. Há sintomas físicos de acordo com a substância que vinha sendo usada, perturbações psicológicas, como ansiedade, depressão, transtorno de sono, como a insônia, pesadelos, terror noturno, são também aspectos comuns. O paciente refere que sintomas de abstinência são atenuados pelo uso da substância. Abstinência com delirium. Delirium tremens é um estado tóxico-confusional breve, com a oscilação da consciência, risco de vida, que se acompanha de perturbações corporais somáticas. Por abstinência absoluta ou relativa de álcool em usuários gravemente dependentes com uma longa história de uso. Aí na interconsulta psiquiátrica no Hospital Geral, ou mesmo os matriciamentos na rede de atenção psicossocial, na rede pública, é importante que o psiquiatra saiba que pessoas etilistas crônicos, esse é o nome correto, que é o álcool etílico que o ser humano bebe, né? Etilista crônico em abstinência, porque está internado por um acidente ou outra situação, há de se levar em conta a possibilidade de uma abstinência com delirium tremens. Hein? O início é após a abstinência do álcool ou durante o episódio de consumo excessivo. Os sintomas prodrômicos que vêm acontecendo antes da doença se eclodir, insônia, tremores e medo. O início pode também ser precedido por convulsões. A tríade clássica, obnubilação da consciência e confusão mental. Alucinações visuais, ilusões vívidas, afetando qualquer modalidade sensorial e tremor marcante. Esse é o quadro clássico. Agora, delírios, agitação, insônia ou inversão do sono e hiperatividade autonômica estão também usualmente presentes no delirium tremens, que leva à morte se não for bem tratado e diagnosticado a tempo. Transtorno psicótico. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que álcool pode levar a psicose alcoólica, anfetamina, psicose anfetamínica, maconha, psicose canabinoide? Aqui está o quadro descrito no CID-10, transtorno psicótico, durante ou imediatamente após o uso de substância, com alucinações vívidas, geralmente auditivas, porém, frequentemente, mais de uma modalidade sensorial, pode ser visuais ou outros, táteis, falsos reconhecimentos, prosopagnosia, uma alteração da memória de reconhecimento, confunde faces, nomes, delírios ou ideias de referência, frequentemente de natureza paranoide ou persecutória, transtornos psicomotores com excitação ou estupor e afeto anormal, o qual pode variar de medo intenso a êxtase. Sensório claro, mas algum grau de obnubilação da consciência, ainda que não, confusão grave pode estar presente. Remite pelo menos parcialmente em 1 mês e completamente em 6 meses. Durante ou imediatamente após o uso de drogas, usualmente dentro de 48 horas, o transtorno psicótico pode ocorrer.
desde que ele não seja uma manifestação de um estado de abstinência com delírio ou de início tardio, que nós vamos ver à frente. O transtorno psicótico de início tardio, mais de 2 semanas após o uso de substância, pode ocorrer. Essas variações são influenciadas pelo tipo de substância envolvida e pela personalidade do usuário. Ainda no transtorno psicótico, drogas estimulantes, como cocaína e anfetamina, podem levar à psicose por drogas e estão, em geral, intimamente relacionados com alto nível de dose ou uso prolongado. Aqui eu lembro de uma paciente há muitos anos atrás que usava aqueles derivados de anfetamina anorexígenos, como Femproporex e anfepramona, para emagrecer, anorexígeno. E no final do ano, ela esqueceu do uso desses psicotrópicos, tomou bebidas alcoólicas e teve uma potencialização dos derivados anfetamínicos com uma psicose clássica anfetamínica esquizofreniforme. Durou um mês, hein? Parecido com esquizofrenia, os sinais e sintomas. Né? Um diagnóstico do transtorno psicótico não deve ser feito meramente com base nas distorções perceptivas ou experiências alucinatórias. Quando substâncias que têm efeitos primariamente alucinógenos, por exemplo, o LSD, ácido lisérgico, mescalina, maconha, em altas doses têm sido usadas. Em tais casos, e também nos casos de estados confusionais, um possível diagnóstico de intoxicação aguda deve ser considerado. Viram aí o diagnóstico diferencial, né? E, por fim, no transtorno psicótico, muitos estados psicóticos induzidos por substâncias psicoativas são de curta duração, desde que a droga não continue sendo consumida, como no caso de psicose por anfetamina e cocaína. Agora, a síndrome amnéstica pelo CID-10 é um comprometimento crônico e proeminente da memória recente. Já a memória remota para fatos mais passados está, às vezes, comprometida, enquanto a imediata, de curtíssimo prazo, está preservada. Perturbações da orientação temporal e cronológica de eventos são evidentes, assim como dificuldades em aprender material novo. Confabulação pode ser marcante, quer dizer, a pessoa tenta lembrar algo, não lembra e fica inventando, pensando que está, tentando enganar que a gente pensa que ela está lembrando. Isso é confabulação. Outras funções cognitivas estão, em geral, relativamente bem preservadas. E os defeitos amnésicos são desproporcionais em relação às suas perturbações. O comprometimento da memória recente, perturbações do sentido de tempo, rearranjos da sequência cronológica, superposição de eventos repetidos em um só. A ausência de efeitos da memória imediata, de comprometimento de consciência e de comprometimento cognitivo generalizado. A memória imediata, de curtíssimo prazo. Uso crônico e altas doses de álcool ou drogas pode levar à síndrome amnéstica. Alterações de personalidade, frequentemente com apatia e perda de iniciativa aparentes, e uma tendência à autonegligência é comum nessa síndrome amnéstica. E o transtorno psicótico residual de início tardio, também pela CID-10, Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde, que é vigente agora, daqui 2021, 2022, deve entrar em vigor o CID-11, né? Então, ainda pelo CID-10, esse transtorno leva a alterações de cognição, afeto, personalidade ou comportamento, induzida por álcool ou outra substância, persistem além do período durante o qual um efeito direto da substância pode ser operante. O início diretamente relacionado ao uso de álcool ou de uma substância outra qualquer deve representar uma alteração ou exacerbação marcante do estado anterior e normal de funcionamento. Persiste além de qualquer período de tempo durante o qual efeitos diretos da substância possam ser considerados operantes, como já foi dito. Demência induzida por álcool ou outra substância não é sempre irreversível.
Depois de um período longo de abstinência total, funções intelectuais e memória podem melhorar. Eu lembro aqui de um paciente que eu tratei com demência alcoólica e que foi reversível. E depois de 1 ano e meio, 2, ele estava sob interdição temporária. E o que foi feito? Ele voltou ao normal, houve uma reversibilidade total, e ele queria de volta os seus bens e reger seus bens. Foi anulada, então, a interdição temporária, mas só que ele voltou a beber. Aí, a cada vez que a demência vem, aí não é garantido que vai ter essa reversibilidade, correto? Esse transtorno psicótico residual de início tardio deve ser distinguido de condições relacionadas à abstinência. Sob certas condições e para certas substâncias, fenômenos de abstinência podem estar presentes por um período de muitos dias ou semanas após a interrupção da droga. Vamos deixar para o próximo vídeo a questão relacionada aos exames toxicológicos. Não percam!